Olá, caro ouvinte, eu sou o Felipe Sancafortes, seja bem-vindo novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. O episódio de hoje é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Hoje está aqui comigo Carlos Renato Cunha. Tudo bom, Carlos? Olá Felipe, olá ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, um grande abraço a todos. Antes da gente começar, fazer aqueles convites de praxe, tanto o podcast quanto todos os seus membros, estamos todos nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Então deixo aqui o convite para que nos sigam, curtam os episódios, compartilhem, comentem, mandem e-mail para nós, contato@tributarioapedoouvido.com.br, com sugestões de pauta, elogios, críticas, sugestões. A gente tem o maior prazer de ler toda essa correspondência, a gente sempre compartilha entre nós, buscamos responder todos, atendemos os pedidos, respondemos as perguntas. Esse contato com vocês é sempre muito bem-vindo, muito proveitoso. Então fica o convite, novamente, para nos seguir, para nos curtirem, tanto os membros individuais quanto o próprio podcast. Bom, o assunto de hoje, tributação e economia. E para isso a gente tem aqui um convidado muito especial, o professor, doutor em economia, Otaviano Canuto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Felipe. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, ouvintes? Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Vou pedir, professor, que o senhor se apresente, fale um pouco da sua formação, fale um pouco também do seu currículo, que eu garanto desde já para os ouvintes aqui que é surpreendente. Obrigado, Felipe. Eu sou um economista com 64 anos, oriundo de Sergipe e vivo há 17 anos em Washington, porque eu trabalhei no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu fui nesses 17 anos, acabei de concluir o meu período nessas instituições e me aposentar delas. Fui vice-presidente no Banco Mundial, fui diretor executivo no Banco Mundial, fui diretor executivo no FMI, no Fundo Monetário Internacional, e fui vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes disso, eu estive por um breve período no então Ministério da Fazenda, onde eu fui o vice-ministro, o secretário de Assuntos Internacionais. Mas, antes desse período, eu fui, por um longo tempo, professor de economia nas universidades de Campinas, na Unicamp, e na Universidade de São Paulo, na USP. Já também lecionei no início da minha carreira nas universidades Federal de Uberlândia e Federal de Sergipe. Eu, ao longo dessa trajetória, acabei combinando aspectos, digamos assim, de uma carreira acadêmica, particularmente quando eu fui professor, e gerencial administrativa, como nos tempos em que eu fui vice-presidente e diretor executivo nessas instituições. Hoje eu estou aqui em Washington, continuo em Washington. Eu tenho trabalhos, sou associado ao Brookings Institution, que é um dos maiores think tanks americanos. Sou também filiado a um think tank à distância baseado no Marrocos, que se chama o Policy Center for the New South, e tenho a minha própria empresa individual de consultoria, que é o Centro para Macroeconomia e Desenvolvimento. A minha esposa, que é francesa e foi professora de econometria no Brasil, depois também aqui em Washington entrou no Banco Mundial e continua na ativa, e nós estaremos aqui pelo menos pelos próximos 5 anos, até chegar o momento dela sair do banco. Aí nós vamos decidir onde é que nós vamos. Os nossos filhos são já adultos espalhados. Temos uma filha arquiteta em Nova York, um filho que é técnico e gerente da área de política de saúde em Virgínia. Temos um filho em Florianópolis e uma filha mais velha que trabalha no estado de Sergipe. Onde nós vamos, onde estaremos daqui a 5 anos, não sabemos. Mas evidentemente que eu continuarei sempre sendo sergipano. Eu pessoalmente escolheria Florianópolis, mas, enfim, opinião pessoal.
Carlos, quer começar? A primeira coisa que eu gostaria, na verdade, que o senhor, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, é que o senhor pudesse dizer para nós, assim, porque realmente, nós aqui na nossa realidade, no dia a dia brasileiro, como foi sua experiência nesses órgãos internacionais, né? Banco Mundial, Fundo Monetário, Banco Interamericano, né? Como que é viver esse mundo internacional? Dá assim, um testemunho pessoal para nós, para a gente depois poder começar a tratar do tema. Legal. Deixa eu dizer uma coisa. É preciso que alguém tenha uma predisposição à diversidade cultural, uma aceitação das diferenças de características das culturas dos povos para conseguir operar nessas instituições. Esse é um requisito que se revela no seguinte: muita gente às vezes vem, trabalha 2 anos nessas instituições e vai embora, porque não aguenta o fato de que você tem que ter a tolerância, tem que ter uma preocupação especial em levar em conta as diferenças de visão, de opinião, de culturas presentes nessas instituições. Eu, por exemplo, quando fui vice-presidente no Banco Mundial, eu tinha, sob o meu guarda-chuva, 700 economistas, 200 deles espalhados pelo mundo e 500 trabalhando mais próximos de mim em Washington, e economistas de toda parte do mundo, gente com perfis pessoais muito diferenciados. E nesses contextos, você tem que ter uma tolerância, tem que ter uma capacidade de aceitar as diferenças como um componente central do trabalho. Agora, é evidente que esses 700 economistas que se reportavam a mim no Banco Mundial eram todos de altíssimo nível. Os processos de seleção no Banco Mundial são tais que você pega realmente uma parte da nata, né? E a gente que, por sua vez, também, portanto, tinha uma capacidade de diálogo técnico e de conversação muito elevada. Isso facilitava. Essas pessoas trabalhavam, a minha vice-presidência era responsável por fornecer aconselhamento quanto a políticas dos países que são clientes do Banco Mundial, em algumas áreas, nas áreas de comércio internacional, de gestão do setor público, de reforma administrativa, de gestão da dívida pública, de igualdade de gêneros, que é um tema econômico reconhecido e bem prezado pelos economistas do Banco Mundial. Igualdade entre gêneros importa economicamente. E estratégias de redução da pobreza. Pois bem, trabalhar com esses temas significava dizer que esses 700 economistas, eles como eles trabalhavam diretamente com os ministros dos países, digamos assim, atendidos pelo banco, tinham que ter também, por sua vez, essa capacidade de entender e de aceitar a diferença, de ter uma predisposição ao diálogo. Em resumo, trabalhar em instituições multilaterais supõe que o indivíduo tenha a combinação de uma preparação técnica para tal, porque só chega lá se tiver, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de ouvir, de dialogar, de encontrar os pontos, de buscar o consenso. O que, evidentemente, é um requisito que nem todo mundo está disposto, interessado a cumprir. Eu adorei, vim para Washington para passar 3 anos e lá se foram 17. O meu palpite para quem quer que seja que queira seguir uma carreira ou que seja interessado em operar nessas instituições é exercitar 2 atributos: ralar, estudar, se preparar tecnicamente e aprender a ser tolerante. Muito bem, muito bem. Professor, é algo assim, eu fico admirado realmente com brasileiros assim que brilham, né, em organismos internacionais. O senhor é um grande exemplo disso. O senhor teve uma experiência no Ministério da Fazenda ou na Receita Federal, parece, né? O senhor mencionou no começo, mas nas relações internacionais, isso foi em qual governo? Foi no começo do governo Lula, do primeiro Lula. É o seguinte, eu não tenho filiação partidária nenhuma, nunca cheguei a ter nenhuma conexão partidária, até muito pelo contrário. E naquele início do primeiro Lula, o então ministro da Fazenda convidou para montar o time dele um grupo de economistas que tinham em comum o fato de não ter filiação partidária.
de não ter um vínculo partidário. E, por exemplo, eu fiz parte da equipe que tinha Joaquim Levy como secretário do Tesouro, que depois foi ministro da Fazenda, da Dilma, depois foi presidente do BNDES, já agora no governo Bolsonaro, né? Tinha o professor Marcos Lisboa, que hoje é presidente do INSPER. Tinha o grande Bernardo Api, que é uma das vozes mais respeitadas no que diz respeito a sistema tributário no Brasil hoje em dia. E tinha o Rachid, o Jorge Rachid, que veio da plataforma de técnicos da Receita, e eu aceitei o convite, nós todos aceitamos o convite, porque naquela época a ideia foi o seguinte: olha, vocês não têm filiação partidária, é até bom que não tenham, naquele momento isso nos foi dito, porque o compromisso é mostrar como é possível conciliar responsabilidade macroeconômica, ou seja, uma gestão macroeconômica sem aventuras e sem brincadeiras na área de inflação e na área da gestão do orçamento público, com responsabilidade social. E, de fato, quando o chamamento foi esse, eu particularmente me empolguei muito e tive essa experiência que eu creio feliz. Por quê? Porque nós conseguimos botar o país num grau de investimento, ou seja, com um selo de classificação de risco de crédito pelas agências do mais alto, quer dizer, ou seja, grau de investimento perdemos anos depois, ainda durante um governo PT, mas nós obtivemos esse grau de investimento em função das políticas que foram implementadas, o aumento do superávit primário, a realização inicial de reformas para garantir a sustentabilidade das contas públicas, com responsabilidade social, porque foi nesse período em que nós vimos uma extensão, por exemplo, do Bolsa Família, na verdade, a formalização do Bolsa Família como programa, e políticas claramente voltadas a reforçar a responsabilidade do governo contra o lado desigual do país. Então, naquele momento, nós fizemos parte desse movimento, desse grupo, e que deu certo, eu quero crer. Outras coisas aconteceram depois. Aí a minha avaliação pessoal de como o governo PT perdeu o rumo, a responsabilidade fiscal foi, digamos assim, deixada de lado, e o governo acabou pagando um preço por isso, o país pagou um preço por isso, e perdeu-se também a responsabilidade social, se nós levarmos em conta de que a partir de um certo momento, o volume de transferências, de subsídios e de benesses para o pessoal da parte de cima da pirâmide, inclusive via mecanismos como esses revelados pela Operação Lava Jato, acabaram, de certa maneira, revertendo a orientação de responsabilidade social do início. Me sinto muito orgulhoso pelo trabalho que eu fiz enquanto estive lá. A minha tarefa era justamente a relação com as instituições multilaterais e com os mercados internacionais, e acho que nós mostramos, naquele período, como é possível para o nosso país conciliar a responsabilidade macroeconômica com a responsabilidade social. Realmente uma equipe de notáveis, hein? Grandes nomes, né? Grandes nomes da economia. E realmente, assim, eu quero parabenizá-lo, o senhor e a toda a equipe, porque realmente foi feito um trabalho maravilhoso naquele período. E o Brasil realmente colheu frutos, né? Nós, enquanto cidadãos aqui brasileiros, colhemos frutos, né, desse trabalho. Inclusive porque os senhores pegaram um momento de transição, né? Havia muita desconfiança. Então os senhores conseguiram dar estabilidade nessa transição democrática, que foi muito bonito naquele momento. Professor, nossos ouvintes são da área jurídica, então a maior parte deve ser leiga, como nós somos, eu e Felipe, em economia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, ensinando para pessoas que não sabem nada, em poucas palavras, como que o senhor definiria a economia? Eu sei que é uma ciência amplíssima, tem economia comportamental, não é só dinheiro, não é só mercado de capitais, não é só mercado, né? É uma coisa muito mais ampla. Mas assim, como que o senhor poderia definir a economia? E depois, se possível, que o senhor falasse da relação entre economia e tributação. A gente sabe que já o pai da economia lá, o Adam Smith, já se preocupava com as regras para boa tributação. Lá ele tinha umas máximas. Então, eu acho que seria uma boa introdução para essa nossa conversa hoje. Legal, legal. E vou pedir também a data vênia de vocês, dos ouvintes, qualquer bobagem que eu acabe falando sobre o lado direito, porque eu não sou advogado e portanto, deverei falar sobre o assunto tendo como uma perspectiva o olho de um economista, né? Olha, a economia, em grande medida, é o modo como as sociedades se organizam, as pessoas, né, com as suas diversas partes constituintes, para produzir e distribuir
os frutos do seu trabalho. Quando eu digo trabalho aqui, eu estou sendo abrangente porque isso inclui não apenas o trabalhador manual, não apenas o trabalhador que não possui empresas, mas também o trabalho dos empresários, o trabalho dos governos que operam para tornar possível essa execução da atividade econômica. Então, todos os agentes de uma sociedade estão, de uma maneira ou outra, organizadas para executar um processo de produção que gera os bens e serviços necessários para essa sociedade e que, inclusive, faz investimentos, deixa uma parte desse produto de lado para que ele se constitua em níveis de produção mais altos no futuro. O investimento é exatamente isso. O investimento é a acumulação de ativos, a acumulação de bens de capital, de máquinas, equipamentos, de educação. Educação é uma forma de acumular riqueza, de acumular capital, porque a educação permite, no futuro, que os trabalhadores tenham mais produtividade, que sejam capazes de produzir mais com aquilo que a natureza lhes for colocada para operar. Então, investimento tem um sentido amplo, porque ele inclui não apenas acumular prédios, máquinas, equipamentos, mas educação, saúde da população, que significa dizer menos horas perdidas na idade adulta, e também aquelas capacidades organizacionais, fazer as coisas direito de uma maneira tal que minimizem os desperdícios. Pois bem, a economia, a gente vai na história diferenciar o modo como é que esse processo é organizado. Nós temos, digamos assim, como forma de organizar esse processo de produção, inevitavelmente a forma vitoriosa e a forma moderna, que é a mais vitoriosa, que é aquela em que combina-se a propriedade privada dos meios de produção. Para que eu decida não consumir hoje e comprar uma máquina, eu só faço isso se eu tiver um mínimo de garantia de que aquela máquina vai me ajudar a render mais coisas para mim no futuro. Então, a propriedade privada de meios de produção é um componente central de qualquer sistema econômico que queira ter dinamismo. Quando se teve experimento de centralizar tudo, tornar tudo coletivo, se perdeu essa capacidade de investimentos e de crescer. Pois bem, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que não haja um papel importante para o setor público, para o Estado, o governo, que, digamos assim, ocupa aqueles espaços no sistema produtivo que não são adequados para indivíduos, para a propriedade individual, para cumprir funções tipicamente públicas que não podem ficar simplesmente na dependência de pessoas. Segurança deve ser uma atividade pública, não é de indivíduos, porque senão você vai ter os indivíduos mais poderosos que cuidam da sua segurança e o resto não. E, portanto, nós estamos inevitavelmente fadados a ter em todas as sociedades exitosas que permitiram padrões de vida elevados no mundo afora, elas todas combinaram propriedade privada de meios de produção com algumas tarefas a cargo do setor público. Bom, vai lá. Existem diferenças entre os países avançados, por exemplo, no grau onde essa divisão de trabalho é feita. Se a gente pensar nos países escandinavos, os países escandinavos têm o lado do setor público bem avantajado, bem desenvolvido. Eles arrecadam muitos recursos, enquanto com esses recursos eles provêm boa educação de qualidade para toda a população, de uma forma abrangente, boa saúde e outros seguros-desemprego bem fortes e assim por diante. Já você vai ter outros extremos, sociedades que optam por ter um mínimo dessa provisão pública de serviços. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país em que você não tem, por exemplo, nenhum sistema de saúde pública universal. Existe uma parcela da população americana, algo em torno de 25 milhões de americanos, que não tem acesso a nenhum sistema de saúde. Portanto, o meu ponto é que você tem variantes, mas o fato é que todas as sociedades que provêm qualidade de vida para os seus cidadãos, eles têm uma combinação das duas coisas. Do lado privado, da propriedade privada do meio de produção e alguma responsabilização pelo setor público quanto a algumas tarefas. A linha divisória aí vai ficar para cada sociedade. Detalhe importante. Por isso que, francamente, eu divido com vocês o meu desconforto com a estupidez
dos rótulos simplistas e simplificadores que acabaram, inclusive, digamos, se tornando predominantes nos debates na mídia social brasileira. Tem os neoliberais, tem o liberalismo contra o desenvolvimentismo, ou tem os entreguistas contra os não entreguistas, tem os socialistas contra os liberalistas. Olha, desconfie, queridos ouvintes, desses rótulos, porque, como todo rótulo, eles são ultra simplificadores. A grande questão a reter é que o modo de organização da economia e essa distribuição de responsabilidades entre os setores público e privado é algo a ser definido democraticamente em qualquer sociedade, com variantes, como eu disse, e o que importa é que elas funcionem bem. É evidente que não tem sistema misto, porque todos são mistos, que funcione bem se o setor público não operar bem, se ele operar com seus vieses, se ele for capturado por interesses escusos, assim como também a responsabilidade disso também está do lado do setor privado. Se o setor privado se acostuma e só aprende a operar chupando mamatas do setor público, ao invés de focalizar na busca da eficiência, na busca da sua capacitação, também não funciona direito. Então, bem mais importante que esses rótulos é fazer a pergunta: está o meu setor público funcionando bem para aquilo que a sociedade democraticamente definiu como sua tarefa? Sim ou não? Está o setor privado operando bem naquilo que diz respeito a focalizar na busca de produtividade, ao invés de buscar favores? Sim ou não? Essa é a resposta. Isso é fundamental, e aproveito para fazer um gancho, porque o sistema tributário e o direito tributário são uma parte importante dessa equação. A minha pergunta seguinte seria essa, né? O senhor falou que a produção em si, né, ela é baseada na propriedade privada e tal, mas que o poder público, né, o governo, o Estado, ele tomou para si algumas obrigações, como segurança, etc, etc. Mas também o Estado, ele reserva para si, ele tem nas suas mãos, né, o poder de tributar, que é um poder extremamente voraz, digamos assim. A ponto aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição, que ela coloca uma série de garantias, uma série de direitos do contribuinte, justamente para tentar não só regulamentar esse poder de tributar, né, mas também proteger o cidadão contra o Estado, mas de alguma forma tem que conseguir equalizar esse interesse na tributação, né, que é mais do que interesse, né, porque um dia a gente resolveu viver em sociedade, a gente tem que dar dinheiro para alguém para que esse alguém nos represente e cuide da gente, né? Mas por outro lado, de uma forma a não estagnar, não estrangular a economia, né, os setores produtivos com essa carga tributária. Como é que faz para compatibilizar esses dois interesses estatais, né? Resumindo, de um lado, o interesse na tributação e do outro lado, o interesse no desenvolvimento econômico? Você foi ao ponto. Olha, haverá, e o direito tributário, justamente, eu entendo, é aquela parte do direito financeiro que define, né, como é que vão ser cobrados dos cidadãos, dos contribuintes, dos tributos e outras obrigações a ela relacionadas, né, para gerar receita para que o fisco possa exercer as suas funções. Então, o direito tributário, ele rege essa atividade de coleta para viabilizar a atividade do setor público. Pois bem, a questão é que isso pode ser feito de muitas maneiras. E a forma como isso ocorre acaba afetando a economia. Toda vez que você tiver um contexto, um sistema de arrecadação que prioriza, por exemplo, o ritmo, o alcance da tributação, sem levar em conta os efeitos, a economia paga um preço. E o nosso sistema tributário brasileiro, ele escutem bem o que eu vou dizer, do ponto de vista do impacto sobre a economia, ele é um dos piores do mundo. É uma frase forte, professor, mas eu não duvido. Vou me referir ao fato, tá? O Banco Mundial tem uma pesquisa que é feita anualmente, já desde 2003, eu lembro disso, um pouco antes de eu chegar aqui, e que é uma pesquisa que examina os diversos capítulos da vida de uma empresa. Esse relatório é um relatório que compara como é que é a vida de uma empresa hoje em dia são 186 países, se não me falha a memória, me perdoe aqui, 186 países. Pois bem, aí o que é que o Banco Mundial faz? O Banco Mundial, ele divide a vida de uma empresa
em, digamos assim, 10 etapas. Abrir uma empresa, contratar alguém, demitir alguém, que é parte, não é? Resolver uma pendência jurídica, judicial, ter acesso à energia, obter uma licença de construção. Obter uma licença de construção faz uma diferença enorme. Fazer negócios com o comércio. Enfim, eu estou dando aqui para vocês exemplos de momentos na vida de uma empresa, né? Inclusive fechar a empresa, resolveu uma situação de falência, né? De insolvência. E um dos capítulos, é claro, dessa vida da empresa é pagar tributos, tá certo? Pois bem, deixa eu dizer para vocês, essa pesquisa, como eu disse, existe desde 2004, nós estamos em 2020, e o Brasil vai mal em quase todos os requisitos. No tributário, dos 186 países, nós somos o de número 184. Só tem 2 países no mundo que têm sistemas tributários piores do que o nosso. Piores, e eu explico, não estou falando aqui de nível de taxação não, viu? Não estou falando de nível de tributos, não. Não estou falando eu estou falando simplesmente da tarefa de cumprir com as obrigações tributárias, com a tarefa de pagar impostos. Vou dizer para vocês, por exemplo, o último relatório anual do Banco Mundial do ano passado, como é que o Banco Mundial faz esse negócio? Ele contrata agências, firmas, etc. para simular, usando as regras e as leis em cada um dos 186 países, como é que é executar essas tarefas. E a média, por exemplo, no Brasil, no ano passado, apontou que para uma empresa, na média, estou falando na média, tá certo? Uma empresa que opere no país inteiro, para cumprir com o fisco, ela precisou gastar 1.501 horas de trabalho no ano. O Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, fez uma contestação, apresentou uma outra estimativa apontando para 600 horas por ano. Tudo bem, vamos tomar o do Ministério da Fazenda, na época, 600 horas por ano. Você sabe quanto é que os nossos vizinhos gastam? 200 horas por ano, 150 horas por ano. A média no mundo é 100 horas por ano. Nós somos um ponto fora da curva em termos da complexidade e do uso de recursos humanos e materiais para simplesmente cumprir a tarefa tributária, tá? Isso é desperdício, isso tem efeitos econômicos terríveis, porque você tem, e aí a malta de advogados pode não gostar, a malta de contadores pode não gostar, mas o fato é que você acaba tendo criação de tarefas para a advocacia e para a contabilidade que não agregam valor. E isso tem custos, isso tem um efeito sobre os custos das empresas. E, aliás, tem um efeito, inclusive, perverso, que é o seguinte: a grande empresa põe isso no preço. Ela simplesmente põe no preço. Como o Brasil é uma economia comercialmente fechada, elas podem se dar o luxo de fazer isso. Põe no preço, e o preço no Brasil de certas coisas é maior do que o preço lá fora por conta desses custos de transação. Já a pequena e média empresa não tem. A pequena e média empresa tem que engolir o efeito negativo dessa carga horária para cumprir com a tarefa tributária. Por isso que a afirmação que eu faço é forte, mas ela é baseada em fatos. Nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo no que diz respeito à complexidade, no que diz respeito ao ônus que ele impõe às empresas. E, é claro, a outra face disso é o seguinte, que nós temos um sistema complexo, cheio de buracos, cheio de brechas. Às vezes, vejam bem, às vezes com boas intenções. O legislador tributário, eu quero diferenciar um produto que é feito com essa matéria-prima e não com aquela outra, porque essa matéria-prima é melhor, etc. e tal. Mas quanto mais buracos e brechas você vai abrindo, mais as empresas vão tendo que buscar justamente despender recursos, gente de talento, como vocês, que acabam tendo que fazer tarefa de enxugar gelo, tá certo? E essa complexidade do sistema tributário brasileiro, com seus buracos e brechas, ela traz um custo econômico grande para a economia como um todo. Isso rouba a produtividade. Deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal, na época em que eu estava lá, que era vice-presidente do banco, e uma pesquisa comparou os gastos de empresas com treinamento de trabalhadores no Brasil e em outros países emergentes comparáveis, países de economia com a renda mais ou menos próxima do Brasil e com características similares ao Brasil. E o que a pesquisa mostrou
era que o gasto das empresas brasileiras com treinamento de trabalhadores, empregados, era menor de longe em relação a todos os outros. E aquilo ficou a pulga atrás da orelha. E eu pedi para que o pessoal técnico abrisse mais isso, fosse atrás de explicações. E eles fizeram uma pesquisa de campo. E a pesquisa de campo constatou que os empresários brasileiros tinham medo de fazer isso, porque eles corriam o risco de baixar um fiscal da Receita na empresa e acusá-los de estar pagando aquilo com forma disfarçada de salário. Ou seja, a empresa, para não registrar como salário, gastava o treinamento dessa forma. E aquilo seria um crime tributário. Resultado, as empresas brasileiras, comparadas com as empresas de países comparáveis, gastam menos com treinamento de seus trabalhadores. Quer pior ou precisa piorar? Nós temos um sistema tributário que joga contra, que é custoso. Ele, como eu disse, ele exige das empresas o emprego de recursos humanos e materiais maior do que em outros países. Isso tira a produtividade da economia como um todo, porque você tem um bando de gente talentosa que poderia estar fazendo coisa mais útil do que isso. E, além disso, prejudica a competitividade das empresas que não tem como jogar isso para o preço. Então, o sistema tributário brasileiro é ruim e ele custa para a produção no Brasil. Além de tudo, o nosso sistema tributário acaba concentrando renda em um país que já tem uma renda muito concentrada. E eu explico. Como eu disse, a carga tributária elevada não é lá o grande problema. Como eu disse, os escandinavos, você tem lá uma carga tributária elevada, mas o setor público devolve para a população uma educação de qualidade, serviços de saúde de qualidade, seguro-desemprego, e aí aqueles que pagam tributos se veem reconhecidos, inclusive, no fato de que eles têm acesso a esses serviços para os seus filhos e para eles próprios. O problema aqui não é a carga tributária. O problema é, primeiro, como eu disse, a forma como essa carga tributária é exercida e as características no Brasil. Por exemplo, nos países no mundo, nos países avançados, e aí, mais uma vez, eu estou me referindo aqui a fatos. Não estou falando aqui de chute ou de opinião ou de qualquer coisa preconceituosa. É fato. Estudo isso há anos. Isso está disponível nas estatísticas. A arrecadação tributária nesses países avançados, ela não depende tanto dos tributos indiretos sobre o consumo como no nosso caso. A base delas é a arrecadação de impostos sobre a renda. Você ganha mais, você contribui mais pela renda. Não são sistemas perfeitos. Existe um grande debate atualmente sobre como fazer para aumentar, por exemplo, para criar uma arrecadação sobre riqueza, sobre heranças. Isso já existe, mas como aumentar? Ou seja, o sistema deles não é perfeito, mas ele tem como base o imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, ele é ruim, ele é cheio de buracos. Todo mundo tem PJ, tem pessoa jurídica, e paga imposto baixo. A renda de capital é mal taxada no Brasil. Então, a carga tributária elevada brasileira, ela está toda em cima desses tributos indiretos, ICMS, IBI, tudo isso, COFINS, que acabam proporcionalmente sendo grandes em relação ao trabalhador, que é quem consome uma parcela maior da renda. Então, nós temos um sistema tributário que é simultaneamente ineficiente, que causa mal ao funcionamento da economia, pelos fatores que expliquei, e que também, quando você junta o padrão de gasto do setor público brasileiro com o padrão de tributação, ele ajuda a concentrar renda num país que é ainda muito desigual. Quando a gente existe um tipo de estudo que eu e meus colegas no banco fizemos já, clássico, é um tipo de estudo em que você examina o resultado final da ação do setor público, levando-se em conta onde é que incidem os tributos e para onde vão os gastos públicos, particularmente as transferências pelo setor público. Enquanto em todos os países avançados do mundo, enquanto todos os países da OCDE, a ação do setor público diminui um pouco a concentração de renda, no nosso Brasil, isso passa batido, quando não piora a distribuição de renda. Então, nós temos, definitivamente,
um sistema tributário horroroso. Então, assim, pelo que eu entendo, o senhor considera, então, né, tendo em vista esse estado de coisas, o senhor considera, então, necessária uma reforma tributária no Brasil. Eu vou abrir a palavra para o senhor falar sobre essa necessidade. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o senhor que, né, com certeza, até pela vida acadêmica e profissional, o senhor já analisa essa situação há bastante tempo. O sistema tributário brasileiro, ele se perdeu, ele perdeu, vamos dizer, a mão ao não se atualizar em algum momento, porque na década de 60, quando, na verdade, esse sistema que nós temos é o da década de 60. E ele, lógico, nós temos um problema, que é o sistema federativo, que não é um problema só brasileiro. O Canadá é uma federação, os Estados Unidos é uma federação, né? Então, e aí, lógico, nós temos embates políticos, né? E travas políticas que acabam dando esse problema e talvez tenham congelado o sistema tributário brasileiro quando ele precisaria ter passado por uma ampla reforma em algum momento. Eu gostaria que o senhor falasse assim, em que momento talvez que o Brasil se perdeu, se foi em 88, se foi a chance perdida ali, falasse um pouquinho dessa questão federativa, como que a economia vê isso, né? E falasse da necessidade de reforma tributária brasileira. Perfeito. Olha, que bom que você colocou nesses termos. Olha, quando eu estava lá no governo em 2003, um dos itens que a equipe discutiu com o ministro no estabelecimento de uma agenda, tinha lá a reforma tributária, já estava lá em 2003. A percepção dessa ineficiência do sistema tributário brasileiro é uma coisa de longa data. Agora, primeiro, em momentos anteriores, a prioridade estabelecida foi, então, a de aumentar a arrecadação. Eu quero crer que agora nós estamos num momento em que a preocupação maior não é o aumento do patamar de arrecadação, pelo contrário, mas isso esteve imperante. Então, as soluções encontradas no passado, toda vez que se pensou e se formulou reformas tributárias, o objetivo, o que é que faz aumentar a arrecadação? Isso acabou, digamos, ajudando a levar à criação desse monstrengo que a gente tem. Além disso, eu tenho um livro que eu organizei, editei, acho que saiu em 2007, sobre as dificuldades de sistemas federativos de, às vezes, encontrar soluções que contemplem, digamos assim, uma saída apoiada por todos. A rigor, eu me lembro muito bem de ter escutado um velho tributarista, quando eu estava no governo, em 2003, quando ele disse, olha, só vai ter reforma tributária se o governo federal estiver numa condição em que ele possa compensar o Estado que sair perdendo em qualquer reforma. Aquilo me marcou muito, porque durante muito tempo, por exemplo, esse foi um impeditivo para a gente mudar o sistema, o ICMS, da produção para o destino. Isso, alguns estados perderiam e outros ganhariam, e isso sempre bloqueou. Então, intrinsecamente, em todos os países do mundo onde você tem uma federação, as soluções são muito distintas. Quando você pensa nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um sistema federativo onde as federações, as unidades da federação, os estados, têm uma autonomia muito grande. Só que tem um detalhe, o governo federal está proibido de salvar estados. Tá certo? O que, evidentemente, seria algo impensável num país como o nosso, como o Brasil, particularmente por conta da tremenda má distribuição de renda regional. Mas o fato é que é sempre mais difícil em federações você conseguir isso. Então, as soluções acabam sendo paliativas, a brecha. Nós somos um país onde o sistema de tributos estaduais abre muito espaço para guerra fiscal entre os estados da federação, o que gera distorções, empresas se aproveitando para justamente arrancar dos estados concessões tributárias mais do que justificáveis, distorções na organização do processo de produção. Nós somos um país onde o sistema federativo traz essa complexidade e a dificuldade para arrancar reformas, né? Você tem que ter um mínimo de compensação para perdedores e assim por diante, senão a malta, alguns impedem a reforma. Agora, que a conversa sobre reforma já vem, como eu disse, já precede e tem os seus erros, às vezes com as melhores das boas intenções. Você vai, vamos fazer distribuição de renda via concessão de brechas fiscais para alguns estados. Aí aquilo gera
distorções, aí outro vai, por que não eu? Também faz a concessão e a gente acaba num lugar tão complexo como o que a gente tem. Olha, nós estamos conversando aqui com advogados, tem uma imagem fantástica, um meme, como hoje em dia se tornou popular, de alguém que uma vez empilhou todos os manuais que seriam necessários para, digamos, observar a legislação tributária nas 27 unidades fiscais do Brasil. E o cara encheu um carrinho enorme, uma coisa gigantesca, porque cada uma das unidades federativas justamente tem o seu próprio tributo, tem a sua própria lista, as suas próprias concessões. E isso, cada um deles individualmente, achando que está buscando o melhor para eles. Agora, para quem quiser operar num país como o Brasil, se você quiser ter certeza que está cumprindo com a lei, você tem que encontrar um bando de gente para checar nesses 27 manuais a que me referi. Essa complexidade você não encontra em outros países. Isso é parte justamente do problema tributário da complexidade brasileira. Então, eu quero crer que tem uma maturidade hoje quanto, ao invés de estarmos preocupados com o aumento da arrecadação tributária, nós precisamos dar um jeito de, com uma preservação do patamar, do nível de arrecadação tributária, porque nós, infelizmente, de uma forma ou de outra, vamos ter que conviver com esse nível por conta dos gastos obrigatórios, por conta das necessidades colocadas pela sustentabilidade das contas públicas, mas fazer isso, no mínimo, com um mínimo de ônus para a economia, com mínimos de ônus para a sociedade. Acho que nós estamos maduros. Nosso país enfrenta um problema há décadas e isso ficou cada vez mais claro, que não existem soluções mágicas para isso. Que é um problema que eu gosto de chamar de anemia de produtividade. Tem 3 décadas que a produtividade no Brasil não cresce, não aumenta e não tem jeito de se ter crescimento econômico sustentável, duradouro, sem ter aumento de produtividade, sem que os trabalhadores e o uso das máquinas, equipamentos, etc. e tal, se dê com aumento no resultado do produto. Nós sentimos um pouco enganados por isso, porque tivemos alguns anos bons. Na primeira década do milênio, aquilo foi muito mais o efeito do super ciclo de preços de commodities lá fora do que qualquer outra coisa. Foi mais efeito de um processo exitoso de incorporação de pessoas no mercado formal de trabalho, mas aquilo tinha um limite. Quando esgotou, a economia voltou para o buraco e nós estamos no buraco em termos de produtividade. Pois bem, é tributo só a culpa da anemia de produtividade? Não. A gente está com carência de infraestrutura, o nosso gasto público ele está endereçado para outras coisas e não fortalece a infraestrutura pública. Nós estamos gastando menos do que o que devíamos em infraestrutura. Isso é verdade, isso tem um efeito sobre a produtividade. A nossa educação, nós tivemos grandes avanços na incorporação da população. Os níveis educacionais melhoraram em termos quantitativos na geração atual. A gente, quando abre assim por faixa etária, dá para ver os dados como os mais jovens têm já uma escolaridade média acima da dos pais. Então, melhoramos na quantidade, mas a qualidade continua ruim. Nós somos uma economia fechada comercialmente. Então, falta de infraestrutura, falta de educação, os outros aspectos do ambiente de negócios ruim, a que me referi, prejudicam, mas também o péssimo sistema tributário afeta a nossa produtividade. Então, isso tem uma consciência hoje da importância, da necessidade de simplificar o nosso sistema, de reduzir os buracos, as brechas, as distorções, como aquela que eu mencionei, nas decisões de investimento de empresas com relação aos seus empregados. Existe, portanto, um ganho enorme potencial em se ter um sistema tributário que arrecade, ou seja, tenha o dinheiro para cobrir a despesa pública, mas que não faça isso extraindo um pedágio tão grande como nós temos hoje. Acho que é uma convergência de opinião. E, aliás, eu diria que as decisões privadas de investimento, das quais dependerão o nosso futuro nos anos a seguir, vão depender do sucesso ou não da gente conseguir obter tal reforma tributária. Professor, antes da gente fazer uma pergunta específica da reforma tributária, eu percebi na fala que o senhor evitou falar sobre a carga tributária em si.
né? Embora a gente saiba que isso, pra gente, é um problema devido à falta de retorno, né? Como o senhor mencionou. O tributarista, quando resolve se meter na economia, ele gosta de falar da curva de Laffer, né? Todo mundo já escutou falar dela. O senhor acha que a gente, aqui no Brasil, a gente chegou nesse limite, ou estamos para chegar nisso daí? E se isso acontecer, e aí, o que acontece? Né? Porque hoje as propostas de reforma, elas também não estão falando de carga tributária, né? Elas estão se pautando na questão da simplificação para tentar diminuir esse custo de transação, embora também se tenha discutido que para alguns setores essa carga tributária vai aumentar. Mas se a gente já estiver muito próximo do limite tolerante da carga tributária, isso vai precisar ser enfrentado, né? Porque senão essa reforma, ela já está fadada ao fracasso por não ter enfrentado um problema que era talvez mais importante. Excelente pergunta. E eu digo o seguinte, nós não estamos naquele ponto do pico da curva de Laffer. Por quê? Se você tiver uma queda de arrecadação tributária hoje, dada a rigidez do gasto público, o país entra numa rota de falência fiscal. E uma rota de falência fiscal faz com que ninguém vai ser louco de colocar em risco o patrimônio via endividamento, via alavancagem, via emissão de ações, etc. e tal, com o risco enorme do governo ter um calote e, nesse calote, depois chupar a sua riqueza. Olha, escuta, não existe uma economia no mundo que esteja numa situação de falência do setor público que esteja bem. Às vezes, a decretação de falência do setor público é algo inevitável, tão inevitável que é até desejável, como chegou a situação da Argentina no período recente, mais uma vez. Porém, achar que a Argentina está bem porque decretou um calote é, evidentemente, um absurdo, um erro crasso. Como nós não queremos estar lá, nós não podemos abrir mão de ter hoje um patamar de arrecadação tributária como a que temos. É claro que estamos condenados a isso? Não. O que vai ser necessário ocorrer é uma revisão do lado do gasto. A gente tem que eliminar alguns gastos, tem que comprimir alguns gastos, tem que ver onde é que isso é possível. Temos que buscar rever a pletora de benesses tributários que nós temos. Olha, eu me lembro da última estimativa dos meus colegas do banco, isso foi em 2017, quando eu estava lá. O Brasil, por exemplo, tem uma lista, uma gama de isenções e subsídios tarifários e chega a 4,5% do PIB brasileiro. É um Estado muito generoso. É claro que é generoso para alguns segmentos específicos, para algumas áreas específicas. Essa generosidade de 4,5% do PIB em isenções tributárias, em subsídios, assim por diante, seria uma das primeiras coisas a serem revistas, para que você possa, digamos assim, olhar lá, ver o que é que dá resultado, não dá, o que é que tem contrapartida em termos de investimento, em termos de o que quer que seja o parâmetro que você use na avaliação custo-benefício, né? E rever esses benefícios tributários. Qualquer ideia de mexer no patamar de arrecadação tributária efetiva sem rever o gasto público é uma receita para o desastre. Não tem como aumentar a arrecadação como no estilo da curva Laffer. Não nesse momento. Professor, então, tendo em vista que o senhor considera, né, eu acho que também já é um consenso, né, brasileiro, a necessidade de uma reforma tributária. Dentre as propostas que estão na mesa, temos a PEC 45, a PEC 110, agora surgiu o Simplifica Já, surgiu a proposta do governo federal. Finalmente, pergunto, o que o senhor considera, né, em sentido amplo, assim, sobre essas propostas? Vamos ouvir sua opinião sobre isso. Perfeito. Vou dizer, Carlos, elas têm, de fato, um conteúdo de avanço, mas longe de exaurir aquilo que é necessário. E explico. Pois bem, pega a PEC 45, tá certo? É um baita avanço a gente unificar esses tributos, esses impostos, o que vai permitir, como eu disse, caminhar na direção de simplificação. Quer dizer, você vai ter, digamos, um IVA, um Imposto de Valor Agregado único, com uma alíquota uniforme,
sem aquelas brechas. Isso aqui é aquele setor e aquele outro eu ponho naquele outro setor e tal. Sem aquele joguinho, né? Então isso já é um baita avanço. Cobrado no destino e não na origem, para justamente acabar com as guerras fiscais, acabar com essa possibilidade dessa distorção, né? Porque hoje a gente tem, olha, vocês estavam falando do início do processo, até que a configuração inicial do ICMS, por exemplo, era razoável e tal, mas aí vão se acumulando distorções e ele acaba virando um imposto em cascata, e que inclusive é uma outra jabuticaba horrorosa brasileira, atinge as exportações. No mundo inteiro, exportação não paga tributo, mas no Brasil paga. No Brasil, na hora que você tem uma série de coisas que pelo imposto em cascata acaba atingindo a exportação que ou não é ressarcida ou nem sequer é contemplada no regime tributário. Então a gente põe imposto, põe tributo até a exportação. Pois bem, a PEC, que está no Congresso, ela traz um enorme avanço. É um processo muito gradual, a coisa vai vir bem devagar, etc. e tal, mas é um baita avanço. Eu também achei que o primeiro pedaço da proposta veio do governo federal, mexendo só com PIS e COFINS e tal, criando o outro imposto, não o IBS, mas o CBS, também vai na mesma direção. Agora o desafio vai ser juntar tudo isso e tornar uma proposta consistente, sem que ela crie complicações adicionais. Só falta agora a gente fazer a reforma e tornar o sistema ainda mais complexo. A gente tem que caminhar na direção de um IVA nacional. Agora, como eu disse desde o começo, isso não esgota a pauta de reforma tributária necessária para a gente no Brasil. A gente tem que rever esses pesos, essa proporção entre a arrecadação via tributos indiretos versus o imposto sobre a renda ou sobre a propriedade, se for o caso. Nós temos que rever isso, alterar essa distribuição de pesos no sistema tributário brasileiro, até para fazer com que o sistema tributário seja progressivo e não regressivo, não é? Além disso, por razões muito bem compreensíveis ao clamor por desoneração da folha de pagamentos, não é? Mas isso não pode ser a custo de mais impostos. E me preocupa profundamente a insistência do ministro Guedes na história do imposto sobre transações. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O que o senhor considera sobre esse imposto de transações? Na verdade, CPMF reconfigurado com o nome bonitinho. Isso, exatamente. E supostamente com uma alíquota bem mais baixa e assim por diante. Eu não gosto disso ser colocado na mesa como uma espécie de contrapartida da desoneração da folha de pagamentos. E não gosto desse tributo porque esse tipo de tributo é um tributo que justamente recoloca a cascata. Né? Recoloca, você vai empilhando, e toda vez que você empilha imposto sobre imposto, imposto sobre transações, o que acontece? Algumas atividades econômicas, alguns setores, eles intrinsecamente são setores complexos em termos de transações. Vou dar um exemplo óbvio. Você fazer um automóvel, a quantidade de transações que vão desde lá a matéria-prima até você chegar ao automóvel é absurda, é imensa. Claro. É autopeças, é matéria-prima para as autopeças. O conceito de cadeias de valor, que alguns talvez seja conhecido dos ouvintes, né? É o conceito de cadeia de valor, é essa ideia de que entre o ponto inicial e o produto final, você tem uma verdadeira cadeia de transações que ocorrem entre os produtores intermediários até chegar ao produto final. No passado, em grande medida, isso era feito, às vezes, dentro de uma só empresa. Então, era tudo internalizado. Mas a produção moderna, inclusive manufatureira, mesmo de um automóvel, ela tem um telefone celular, um iPhone, por exemplo. O iPhone, você tem a tecnologia e o software básico é produzido nos Estados Unidos, mas não há um componente, não há absolutamente... A produção manufatureira de iPhones dentro dos Estados Unidos é zero. Ele é montado na China, ele tem componentes que vêm da Alemanha, ele tem componentes que vêm da Coreia do Sul, ele tem uma parte que vem do Japão e assim por diante. Pois bem, todos os processos modernos de produção, eles tendem a se dar com esse grau de complexidade nas transações, começo ao fim. Ora, já outros produtos são bem mais simples. Você tem um insumo, a produção, particularmente certos serviços.
Você tem a mão de obra, contrata um pouquinho de equipamento e gera o serviço. Você tem menos complexidade na cadeia de produção. Pois bem, na hora que você põe um imposto sobre transações, você vai superonerar os produtos mais complexos e desonerar os produtos mais simples. Essa é uma distorção complicada. Vocês mencionaram bem a reclamação do pessoal do serviço com a PEC 45. Agora, é que o choro vai sempre ocorrer de quem acha que está perdendo vantagem. Agora, pelo amor de Deus, hoje, como é o ICMS e os tributos, os serviços não pagam nada e toda a indústria manufatureira paga. É evidente que se você quiser ter algo mais balanceado, você tem que redistribuir essa carga. Então, eu quero insistir que a busca da simplificação, a busca da uniformização de cargas tributárias sobre as diversas atividades econômicas são objetivos que vão levar a alguns vão ter queda na alíquota e outros vão ter aumento, né? E no meio dessa história, eu temo muito que o imposto sobre transações acabe recriando distorções desse tipo. Nós todos sabemos da capacidade desse tipo de imposto de gerar arrecadação, mas como o nosso objetivo aqui agora não é aumentar a carga, é muito mais buscar uniformização, simplificação, redução do ônus que o sistema tributário impõe sobre a economia, eu confesso ter muitas preocupações em relação a esse imposto sobre transações. Que está longe de ser, inclusive, aprovado. Professor, o senhor mencionou a justificação, né, a justificativa do governo para propor tributo sobre movimentação é a substituição da incidência sobre a folha. Como que a economia costuma ver essa incidência sobre a folha? Porque eu até vi um artigo recentemente no jornal do Bernardo Api, ele dizendo que, na verdade, ela não é tão maléfica assim. Na verdade, ela é um preço necessário numa contratação, segundo a visão dele, para a manutenção do sistema de seguridade social. E como que o senhor vê isso? Olha, para te dar uma resposta simples e direta, se pudéssemos substituir o ônus tributário sobre a folha de pagamentos por outras formas de arrecadação, seria algo bom. O que eu objeto é que nós façamos isso piorando a carga tributária nos outros componentes do sistema tributário. Professor, outra questão que se tem falado muito também, nessas propostas de reforma tributária, nenhuma delas contemplou ainda, muito provavelmente vem na do governo na segunda etapa, é a tributação dos dividendos, né? O senhor falou agora há pouco, né, da pejotização e tal, e isso muito, ou se não 100%, é motivado justamente em razão disso, né? Na pessoa física você acaba pagando um imposto muito alto, sendo que se você for para uma pessoa jurídica, cai, assim, absurdamente, né, na tua carga tributária, principalmente se você estiver dentro do Simples Nacional, e você pode pegar esse teu rendimento, trazer para a pessoa física sem tributação. Sob uma perspectiva econômica, é bom que haja essa tributação de dividendo, ou de alguma forma pode ser contraproducente, né? Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho que o que é importante é a tributação sobre a renda. E você ter a tributação sobre os dois, você não pode ter tributação duplicada. Para mim, importa menos a tributação da propriedade jurídica e, para mim, importa mais a tributação sobre a pessoa física que detém a propriedade. Inclusive porque, como em outras partes do mundo, você quer, na medida do possível, que as empresas investam mais quanto possível, ao invés de distribuir dividendos. E, nesse sentido, de fato, a tributação sobre os dividendos, ela, digamos assim, pode distorcer esse processo. E o problema da concentração de renda é o problema da concentração de renda dos indivíduos, das famílias. É claro que isso também supõe, e o que é um desafio no mundo inteiro, que sejam construídas as condições para minimizar o desfase, minimizar a fuga, o esconderijo de rendas de indivíduos em paraísos fiscais e assim por diante. Isso é uma questão complexa, é uma questão global, é uma questão que preocupa os países avançados, por exemplo. A OCDE, não por acaso, tem programas para coibir justamente o uso de paraísos fiscais por indivíduos e assim por diante. Os países avançados andaram fazendo guerra fiscal, reduzindo taxação sobre empresas. Aí o Trump faz a redução dos impostos corporativos americanos,
a França já tinha feito, a Argentina andou fazendo, aí a Irlanda continua lá recebendo os lucros da Apple, não sei bem, não lembro bem se é da Apple ou se é da Microsoft, para poder pagar menos tributos e assim por diante. Então, a gente tem um problema de como fechar as porteiras para esses esconderijos dos indivíduos. Mas o problema é a renda dos indivíduos, não é o ônus da pessoa jurídica. A gente quer a pessoa jurídica fazendo investimentos, fazendo a sua atividade, empregando e fazendo investimentos em produtividade e assim por diante. Eu quero crer que, ao invés necessariamente de tributação de dividendos, o ponto a olhar é a taxação sobre a renda do capital, como ela deveria estar presente na renda dos indivíduos, na renda das famílias. É aí que a gente tem que olhar. Imposto sobre a herança, de que forma a gente pode taxar as formas de riqueza dos indivíduos, particularmente que não são produtivas. Imposto sobre a propriedade tem que ser ajustado no país como o Brasil. E muito mais do que essa ideia de você simplesmente põe mais uma taxação sobre dividendos, você aumenta a taxação nos dois lados da equação, não necessariamente resolve o problema. Para mim, regressividade de impostos está no modo como é que as pessoas, as famílias, a sua renda e a sua propriedade é taxada pelo Estado. O imposto sobre herança, então, por exemplo, ele deve ser um pouco maior. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele é bem elevado, não é? Pois é, e existem discussões de aumentá-lo ou não. Sim, tem que ser. Assim como o imposto sobre a propriedade fundiária. É uma forma de diminuir a concentração de riqueza, seria isso? Uma forma de diminuir o caráter regressivo do nosso sistema tributário. Professor, e para encerrar, então, qual é o diagnóstico que o senhor faz em relação a essas propostas de reforma tributária que a gente tem? E qual é a perspectiva, né, num caso de aprovação, vamos supor, sem alterações significativas nos textos que tem aí? Será que realmente vai levar a uma simplificação, possibilitando posteriormente uma eventual redução de carga tributária, uma redistribuição de carga entre os demais impostos? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu estou otimista no sentido de que eu acho que, a não ser por riscos de introdução de coisas complicadoras como imposto sobre transações, nós vamos acabar no final desse estágio agora com um sistema tributário menos complexo, menos propenso a gerar essas brechas e os comportamentos distorcivos que a gente assistiu no passado. Será isso o suficiente? Dada a complexidade da reforma, talvez a gente vá por fatias, inevitavelmente. Assim como, por exemplo, tivemos uma reforma da Previdência. Mas se alguém acha que a reforma da Previdência, que foi feita o ano passado, resolveu todos os problemas, está enganado. O tema, por conta das características intrínsecas da dinâmica populacional no Brasil, do envelhecimento e da bondade que o nosso sistema previdenciário ainda tem para alguns poucos segmentos da população, nós ainda vamos assistir outras reformas no futuro. Aliás, não é por acaso que no Japão, por lei, a Previdência tem que ser revista a cada 5 anos. Porque lá por conta do ritmo de envelhecimento da população, por conta do fato de que eles sabem que em qualquer sistema que não é por contribuição, tudo depende dos parâmetros de longevidade, de tempo de trabalho, etc. e tal. Então, você está obrigado, para evitar uma falência, a fazer revisões periódicas. O que vai acontecer no Brasil? O nosso Brasil ele está envelhecendo numa velocidade surpreendente. Para que todos tenham uma ideia. O Brasil envelheceu, em termos de idade média, nos últimos 25 anos, o que levou 125 anos na França. Para o bem ou para o mal, a velocidade da mudança na idade média brasileira, a redução do número de dependentes por família, etc. e tal, está impondo uma dinâmica de revisão ainda mais acelerada do que em todos esses países avançados. É um dado da realidade, para o bem ou para o mal. Mas nesse ciclo atual, eu estou otimista, acho importante, repito, até para ser consistente com tudo que nós observamos aqui. A reforma administrativa é fundamental também. Uma notícia hoje, a meu juízo, a saída de mais 2 membros importantes da equipe do Guedes. O Guedes dizendo que os que saíram porque estavam insatisfeitos com o ritmo de encaminhamento das reformas. Ele
mencionou explicitamente a reforma administrativa, isso me deixa preocupado, porque, de fato, o Brasil não pode se acomodar. O governo não pode se acomodar, ter o medo, ter alguma conveniência político-eleitoreira de evitar o ônus político de puxar as reformas e deixar para depois. É a história da vida do nosso país. Empurrar com a barriga, deixar para depois, procrastinar. Só que você procrastina, e enquanto procrastina, isso tem efeito na produtividade, isso tem efeito nos baixos investimentos do setor privado, isso tem efeito na demora na resolução dos nossos desequilíbrios fiscais, e o país vai continuando com ritmo baixo. Então, ou reforma, ou nós ficamos na estagnação. Professor, novamente eu agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite, né? Eu gostei demais desse episódio da nossa conversa, tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar também, né? Foi bastante instrutivo, bastante didático, acho que foi bastante ampla a nossa conversa, né? Apesar do nosso tempo curto, né? Nosso tempo restrito. Então, muito obrigado, né? Foi um prazer conversar com o senhor, foi um prazer conhecê-lo e espero que a gente possa no futuro voltar a fazer um outro episódio, né? Talvez sobre, já com uma reforma feita, né, para ver os impactos, né, que ela tem gerado na economia, os efeitos bons, os efeitos ruins. Então já fica aqui o convite para o senhor e mais uma vez, muito obrigado. Um prazer enorme, um grande prazer e façamos assim. Vamos torcer para uma avaliação positiva daqui a algum tempo na frente. Também gostaria de agradecer, professor. Muito obrigado, tá? Foi uma honra, aprendi demais. Muito obrigado, Felipe, pela condução. Então, até logo para todos os nossos ouvintes. E que o Corinthians seja campeão.